Vai então continuar a aula anterior, que é de cota, né? Como que a gente faz a cotagem de uma das vistas. E vamos começar a partir desse ponto aqui, ok? Então vamos lá. A gente já viu, né, alguns detalhes, então vamos ver agora como que a gente deve colocar as cotas, tá? Nas vistas, tá? A gente deve colocar ela uma única vez. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos tentar, né, sempre que o máximo de cotar apenas uma única vez. Por quê? Para não deixar o desenho muito poluído, né? Ok? E uma outra regrinha que a gente também deve usar é que as cotas devem ser colocadas aonde você ver mais claramente aquela aresta ou aquele elemento que você está cotando, tá? Vamos então, vamos ver o que isso significa. Vamos ver um exemplo aqui. Dá uma olhada aqui. Dá uma olhada só. Eu cotei aqui, eu coloquei aqui, você vê as vistas, né? A vista frontal superior e lateral esquerda de uma peça. Então dá uma olhada aqui. Se eu cotar essa parte aqui, não é? Você vê que ela não, tudo bem, ela tem uma unidade, ela representa isso aqui, mas você não consegue ver claramente o que é, não é? Essa parte aqui, tá? Então, você, se você olhar a vista lateral esquerda, você vê que o que está representado aqui em aresta não visível é um rasgo, não é? É um rasgo. Então fica muito mais claro, fica muito mais, salta mais aos olhos se você fizer a cota na vista lateral esquerda, ok? Do que na vista frontal ou na vista superior. Porque você não consegue definir exatamente, você não tem a ideia nessas duas vistas, né, o que está sendo desenhado. Agora, quando você pega na vista lateral esquerda, você vê, aí é um rasgo, ok? Então, se observe que as cotas na vista lateral esquerda, ela define, não é, as dimensões com muito mais clareza, facilita a nossa leitura, facilita a leitura dos desenhos, tá? E a medida ela é colocada, né, com, ela fica clara, ok? Inclusive evidencia-se, né, a, esse rasgo, né, fica muito melhor. E inclusive você deve evitar, a gente já vê aqui, você deve evitar colocar cota em linha tracejada. Porque como a linha tracejada é uma aresta não oculta, você não sabe exatamente, né, como que aquele elemento é. Então você preferencialmente deve você deve tentar identificar em outras vistas como o elemento é, para fazer a cotagem, tá? Muito bem. Vamos ver um outro exemplo que eu coloquei aqui. Olha só. Esse exemplo aqui, você pode observar que, em contrapartida, as cotas colocadas, né, na vista frontal, ela define, ela representa as dimensões com muita clareza desses dois elementos aqui, ó. Este cara aqui e este cara aqui. Você sabe que a altura desse elemento é 30 e você sabe que a largura deste também é 30. Fica muito mais claro, não é, do que se você cotasse, olha só, na vista lateral esquerda ou na vista superior. Você não consegue ter a dimensão do que é isso aqui. Ok, não estou dizendo, veja que no desenho eu coloco que se você cotar, neste caso, a vista superior e a vista lateral esquerda, não é errado, só que fica menos claro, ok? Né?
localização da tua cota, como eu falei, ela deve facilitar a leitura da peça, tá? Muito bem. Olha só, continuando, todas as cotas de um desenho, não é? Eu acho que eu comentei isso na última aula, deve estar na mesma unidade. E essa unidade não é, normalmente ela é colocada na legenda. Na legenda você bota cotas em milímetros, você diz qual a unidade que você está cotando. Se você não dizer nada, nem na legenda, né? E nem no desenho, na verdade no desenho você não deve colocar a unidade de medida. Se você não colocar nada, subentende-se que a unidade que você está usando é milímetro, não é? Sempre milímetro, sempre não, né? Preferencialmente milímetro. Se você for usar outra cota qualquer, você coloca na legenda, tá? Agora, as cotas, como você está usando sempre a mesma unidade, se você precisar utilizar uma outra unidade, tá? Aí você deve representar, aí sim, você deve representar essa unidade no desenho, tá? No desenho. E as cotas que você está representando, elas têm que ser a dimensão real do objeto, né? Se você está dizendo aqui, por exemplo, nesta cota aqui, que a dimensão deste elemento é 30, como eu não digo nada, milímetro, né, como a gente acabou de falar, então o desenho, a peça real tem 30 milímetros nesta dimensão aqui, deste elemento aqui. Este elemento tem altura, por exemplo, de 50, ok? Muito bem. Como eu falei, se houver necessidade de outras unidades, além daquela predominante, você vai ter que representar, não é? Você veja o exemplo aqui, que eu coloco nessa vista frontal, eu coloco esse exemplo aqui, olha só. A largura desse elemento tem 8 centímetros. Você vê, aqui é 50, 30 e 30. Aqui eu coloquei 8 centímetros. Então eu tenho que indicar, porque se eu estou trabalhando com milímetro, se eu for usar uma outra unidade, eu tenho que informar. Então neste caso você informa no desenho. Assim como, olha na vista lateral esquerda, né? Eu estou cotando essa vista em polegadas, então eu tenho que informar no desenho 2 polegadas. Tanto na largura da peça, quanto, olha só, o diâmetro do furo, né? Eu tenho um furo aqui, que eu estou dizendo que ele tem 1/4 de polegada o diâmetro desse furo. Então eu tenho que dizer em que unidade está sendo cotada, se não for milímetro, ok? Se houver a necessidade de outra unidade, eu tenho que formar essa outra unidade no desenho, tá certo? Também posso fazer como está representado aqui, olha, nessa cota aqui, você vê, esse rasgo que eu tô representando aqui, olha, eu estou cotando ele em 20 milímetros, mais ou menos 0,1. O que eu quero dizer com isso? Que ao usinar essa peça, quem for fabricá-la, a tolerância máxima e mínima dessa medida aqui é 20 mais ou menos 0,1. Quer dizer, de 19,9 a 20,1 milímetros. Esse rasgo aqui. Se for diferente disso, eu tenho que recusar a peça, que aí não vai caber, de repente não vai encaixar naquilo que aonde eu for utilizá-la, ok? Então, esse tipo, né, de informação, quando diferente do padrão, você deve colocá-la no desenho, certo? Então, muito bem. Uma outra regrinha que a gente tem é o seguinte: vamos evitar de colocar cota dentro do desenho, ok? E, como eu digo aqui
no slide, principalmente se você for cota alinhada com elemento das linhas, com outro elemento, com as linhas do desenho. Dá uma olhada aqui nesse exemplo que eu cito aqui. Olha só, essa cota aqui, ela tem 20 de altura e aqui 30 de largura. Você vê que ela está alinhada com essas arestas do desenho. Primeiro, está dentro do elemento, está dentro do desenho. Isso não é recomendado. A gente não utiliza. Dá uma olhada aqui nesse segundo aqui de trás para frente, nessa figura do meio. Eu cotei internamente ao desenho. Não está errado. Mas você pode ver que não fica legal. Ok? Se você for cotar, se for uma peça com mais detalhes, se você botar muita cota interna, cara, vai ficar uma poluição que vai ficar de difícil compreensão. Por isso, você faz o certo é colocar desta forma aqui, como a gente viu anteriormente. Você faz a linha de chamada, a linha de cota e cota conforme, não é, o seu projeto. Então, quando você for desenhar o teu projeto, a tua cota deve, primeiro, evitar cotas internas ao desenho e nunca cotas alinhadas, se for interna, se for precisar usar, ok, tem jeito, tem peça que você percebe que a melhor forma é realmente cotando internamente, mas não, essa forma aqui tem que ser evitada, essa aqui está errada, ok? Muito bem. Uma outra coisa que a gente deve fazer também é evitar o cruzamento da linha de cota, porque fica muito poluído também o desenho, né? Como que a gente faz, não é? Como que a gente evita isso? A gente coloca cota de menor valor dentro das cotas de maior valor, ok? Dessa forma você consegue evitar esse cruzamento de linha de cota. Dá uma olhada nesse desenho aqui, que eu digo que não é recomendado. Olha só, essa linha de chamada aqui, ó, você pode ver que está de 70, ela está cruzando com a linha de cota. Quem que cruza a linha de cota de 70? É essa linha de chamada para a cota de 60. Dá uma olhadinha aqui. Então você, olha só, olha aqui, essa de 50 e 30. Então o que a gente faz para evitar isso aqui, que inclusive pode confundir bastante, tá? Você coloca primeiro as cotas de menor valor. Olha só, primeiro você coloca a cota de 30 e depois a de 50. Dessa forma você evita o cruzamento da linha de cota com as linhas de chamada, ok? E o desenho fica mais limpo, né? Fica mais claro. Dá uma olhada desse outro lado aqui também, desse rasgo aqui. Olha só, ele cotou da forma não recomendada a menor cota para fora da maior cota de 50. Você viu, olha do outro lado aqui, como que fica mais evidente, mais claro, salta aos olhos o que você está cotando, ok? Então, são regrinhas que a gente deve usar toda vez que a gente for cotar, né, o nosso projeto ou a nossa peça, ok? Muito bem. Uma outra regrinha também é o seguinte: as cotas devem ser colocadas alinhadas sempre que possível, tá? Vamos entender o que eu estou dizendo? Eu vou jogar a figura na tela, você vê de bate pronto qual fica visualmente mais agradável. Olha só, esta daqui ou esta daqui? Então você vê que, inclusive visualmente, essa forma aqui é mais agradável né? Fica mais fácil. Isso aqui você tem que ficar procurando as cotas, ok? Está errado? Não, não está errado. Mas a melhor forma de cotar é esta daqui. Então, mantendo sempre as cotas alinhadas, a gente tenta fazer isso. Vamos ver um outro exemplo aqui. Olha só, né? Você vê que essa forma não recomendada, você tem que ficar procurando a cota. Você tem que ficar mexendo na cabeça, mexendo o olho. Nessa forma mais correta, se você colocar todas as cotas alinhadas, você já tem essa informação clara na tua frente,
e a peça fica mais compreensível, fica melhor, com certeza, né? Fica menos poluída, ok? Bom, vamos agora ver, né? Nós temos dois tipos de cotagem, tá? O tipo cotagem em série e cotagem por elemento. Vamos ver que tipo são esses. Isto é, quando você for fazer uma cotagem, você pode optar ou por uma ou por outra. Então vamos lá. Cotagem em série. Como é feito isso? É o seguinte, as cotas de uma mesma direção são referenciadas uma nas outras. Veja só a figura A, ela obedece aquilo que a gente acabou de ver, não é? Que é as cotas alinhadas, está bonitinha, certo? Tá? Elas estão em série, isto é, desse elemento aqui até este elemento aqui, eu tenho 20 milímetros. Deste elemento até este outro elemento aqui, eu tenho 15. E aí sucessivamente, 12. Este elemento me tem de largura 20. Este, 15. Você pode ver que uma cota está em série a outra. E aqui você tem o tamanho total da peça de 123. Ok? Essa é uma forma de você cotar. Tá? Tem o mesmo tipo de cotagem tem nessa outra peça, a peça B. Você pode ver que eu tenho aqui, neste caso, o que eu estou cotando? Eu estou cotando o centro dos furos. Então você vê, deste elemento aqui até o centro desse primeiro furo, eu tenho 15 milímetros. Do centro do furo, do primeiro furo ao segundo, eu tenho 17, né? Deste segundo para o terceiro eu tenho 34, e aí vai. Você pode ver que ela está em série, então é uma cotagem em cadeia. Elas estão alinhadas, está certo, ok? Então é um tipo de você fazer a cotagem né, do elemento. O outro tipo que a gente vai ver, tá, é o tipo de elemento de referência. Eu não estou cotando neste caso, você pode ver aqui, ó, eu não uso ele, como a gente falou, em série. Dá uma olhada aqui, eu tenho a mesma peça, aquela mesma primeira peça, você pode ver, de 123. O que eu coto? Eu estou cotando, olha só, eu tenho uma linha de chamada. Nessa linha de chamada aqui, vai me servir de referência para todas as outras. Então, daqui até aqui, eu tenho 56 milímetros. Dessa peça aqui, desse elemento, até este cara aqui, eu tenho 30. E aqui eu tenho 15. Ok? Então, você vê que ele usa, olha só, um elemento só para servir de referência de todas as cotas. O elemento que eu digo, né, esse elemento de referência é a linha de chamada. Né? Você vê, olha aqui na parte de baixo, eu tenho essa linha de chamada que vai servir de referência para todas as outras cotas, para essa cota de 20, de 32, de 47 e de 67. Ok? Você pode ver também, né, essa foi a nossa primeira peça. Olha a diferença, eu vou voltar ao slide. Olha a diferença de fazer a cotagem. Ok? Então isso você vai fazer a tua opção. Qual é a melhor forma de você cotar? Ou em série ou por elemento de referência, ok? Vamos ver aqui na segunda forma aqui, ó, nessa segunda peça. Você pode ver que eu tenho este elemento aqui, ó, essa aresta aqui vai me servir de referência para todos os centros, né, dos furos. Você pode ver para o primeiro tem 13, para o segundo 34, 68 e 85. Você pode ver que tem somente esta linha de chamada servindo de referência para todas as horas. Olha aqui embaixo, por exemplo, eu tenho essa aresta aqui com essa linha de chamada servindo de referência para essa largura, para essa aqui e para a largura total da peça. Ok? Então, são os dois tipos que a gente tem, que a gente usa, que pode ser usado, né,
dependendo da peça. Então você aí vai decidir o que você vai usar, o que é melhor, dependendo do teu projeto, dependendo da peça que você está fazendo. Ok? Bom, gente, com isso, né, a gente fecha essa parte de cotagem. Acabamos cotagem. Eu incluí, né, no nosso material aí, que eu acho legal para ressaltar um capítulozinho 6 chamado linha, um capítulo à parte, que eu acho a gente já viu, a gente vem falando isso durante o curso todo, mas eu acho bem interessante reforçar um pouquinho, né, só para a gente ter balizar melhor, para a gente poder ficar com mais informação, né? A gente, apesar de a gente saber, essa aí foi dito, né? Os tipos de linhas que a gente usa no desenho técnico, inclusive foi assunto nosso da primeira aula, né? Então tem lá uma norma que diz aonde você usa as linhas, como você usa as linhas, que tipo de linha, né? Se é linha tracejada, se é contínua, se é larga, se é estreita, ok? Então vamos dar uma olhadinha muito rapidamente, né, como usar os tipos de linha no nosso desenho. Então vamos lá. Olha só, para contornos e arestas visíveis, isto é, contorno da peça e aquilo que a aresta que a gente está vendo, a gente já percebeu, né? Então a gente usa o tipo de linha contínua, larga e uniforme, né? Então, para aresta visível, aquilo que a gente vê, a gente usa ao desenhar, usa uma linha contínua, larga e uniforme. Para as arestas não visíveis, essa daqui, por exemplo, que você vê, essa aqui é um furo, a gente vê na vista superior, é um furo. Se você ver na vista frontal, né, esses furos aparecem aparecem representados de forma tracejada, porque a gente não vê. Então, essas linhas a gente bota tracejada, contínua e uniforme, tá? Podendo ser, tanto faz, linha fina, não é? Ou estreita, ou grossa, ou larga. Preferencialmente eu prefiro usar a linha estreita, mas neste caso ela estreita ou larga não faz tanta diferença, tá? Pode usar as duas, mas normalmente é mais agradável. Eu acho que ressalta ser uma aresta não visível se você colocar ela estreita, tá? Bom, pode ver que eu digo aí como representar a linha de centro. Linha de centro é uma linha estreita e ela é formada por traços e pontos. Tá vendo aqui? Então você tem que representar, olha só, um traço e ponto. Está dizendo que este cara aqui, não é, o centro de um furo neste caso, né? O centro de um furo, olha aqui, né? Traço e ponto, traço e ponto. Assim que eu represento com isso aqui, olha só, traço e ponto, eu represento, estou dizendo que isso aqui é um furo, ou é um cilindro, é uma peça, né? Um cilindro, né? Neste caso, né? E essa linha aqui, ela é uma linha de centro, gente. Essa linha aqui é uma linha de centro. Essa aqui é. Mas essa aqui também não só uma linha de centro, porque esta daqui, essa peça aqui, ó, como é quadrada, você pode ver que eu tenho uma linha de fora a fora, né? Não seria só de centro, seria uma linha que também, traço e ponto também representa, tá? Eixo de simetria. Da mesma forma que eu represento o centro de uma circunferência, de um cilindro, de um furo, né? Da mesma forma, eu represento o eixo de simetria, né? Eixo de simetria é que aqui tá o negócio, né? Eu estou dizendo que, dá uma olhada nessa figura, você vê, eu estou dizendo que essa linha aqui é um eixo de simetria, assim como esta daqui
é um eixo de simetria. Isto é, a parte de cima, se eu dobrar para cima da de baixo, ela é igual e oposta. Se eu dobrar, ela vai ser exatamente simétrica, né? Por isso, eixo de simetria. Ok? Então, por exemplo, aqui, neste caso aqui, ó, essa linha aqui junto com essa seria a linha de centro dessa circunferência aqui, tá? Este cara, a linha de centro, e este cara aqui seria a linha de simetria, que vai servir de linha de centro também para esses outros furos aqui. Ok? Então, o importante aqui no caso, gente, é você trabalhar adequadamente com essas linhas. Quando você for desenhar utilizando, né, a linha estreita, a linha grossa, ok, contínua ou tracejada, e a linha de centro e a linha de simetria. Tem outras linhas que a gente vai ver, outras formas, né, mas isso mais para frente a gente dá uma olhada, ok? Muito bem. Olha só, existe, quando a gente for fazer o nosso projeto, existe uma ordem de prioridade quando você for desenhar as vistas, né, quando uma linha se sobrepõe à outra, no caso das linhas coincidentes, tá? Se ocorrer na projeção essa sobreposição, tá? Então nós temos uma ordem de prioridade, né? Tipo assim, o que eu vou desenhar? Uma aresta visível ou uma aresta não visível, né? Uma linha de centro ou uma linha de cota, uma linha de auxiliar. Então tem uma ordem de prioridade, que é essa que eu apresentei aqui. Então, primeiro e mais importante são as arestas e os contornos visíveis, tá? Então, este se sobrepõe a qualquer outro tipo de linha no teu desenho. Depois, arestas e contornos não visíveis. Em terceiro, você vem as linhas de centro e as linhas de simetria, e depois as linhas de cota e auxiliares, ok? Então, quando você for fazer o seu desenho, se você tem uma aresta visível coincidindo com a não visível, então você vai dar prioridade, o que você vai desenhar na tua vista vai ser a aresta visível, ok? É isso que eu quero dizer com essa ordem de prioridade, ok, gente? Muito bem. Oi, alguma dúvida? Não. Então, vamos prosseguir aqui. Qualquer coisa, se estiver indo muito rápido, gente, qualquer dúvida que tiver, né, liga aí, abre o microfone, fala que eu não estou vendo o chat, tá? Porque como eu estou apresentando a tela para vocês, eu não estou na tela do Team, tá? Então, eu não tô, o que eu estou vendo é o que vocês estão vendo aqui. Então, o chat, neste momento, eu fico sem acesso, tá? Então, qualquer coisa, se qualquer dúvida, liga o microfone aí e me chama. Muito bem, agora a gente vai ver o seguinte. A última parte que a gente vai ver nessa questão da linha, tá? É quando tem, e sempre existe, né, aquele cruzamento entre linhas visíveis com as não visíveis, tá? Ou com linhas de eixo de simetria, tá? Como que eu represento esses cruzamentos? Bom, olha só, para esses cruzamentos não tem norma, ok? Tem sim uma convenção que eu vou mostrar agora para vocês, que é a melhor forma de representar, tá aqui, esses cruzamentos, tá? Não, como eu estou dizendo, até coloca aqui, olha só, não normalizadas. Isso aqui, gente, não é norma, tá? Como eu falei, tudo que a gente viu até agora é norma. Essa parte não é norma. Foi uma convenção que foi criada para que você
tenha uma melhor compreensão e entendimento do projeto. Por exemplo, quando uma aresta não visível termina em uma aresta visível, ok? Como a aresta não visível não é tracejada, ela deve tocar a aresta visível. Isto é, eu estou vendo essa aresta, essa aqui eu não estou vendo, mas se eu estou sabendo, se ela me é representada assim, eu sei que ela termina na aresta visível, ou atrás dela, né? Lógico, como eu não estou vendo, na parte termina aqui. O incorreto é isto aqui, ó. Por que isso aqui é incorreto? Né? Porque você tiver um prolongamento da aresta não visível, você não deve tocar a aresta visível, como esse caso aqui de baixo, entendeu? Por quê? Então você te dá a ideia de que essa aresta não visível, ela continua atrás dessa aresta visível. Entendeu por que essa primeira opção você toca a aresta visível? Porque essa parte aqui, essa aresta não visível, termina nessa posição aqui. Neste caso aqui, ela é prolongada, ela continua atrás da aresta visível, ok? Se você tocar, olha só, vai dar uma ideia de que essa aresta não visível termina aqui, o que não é verdade, ok? Por exemplo, outra convenção: quanto duas ou mais arestas invisíveis termina no ponto, isto é, eu vou terminar a minha aresta aqui, então elas devem se tocar. Se não se tocar, como esse caso aqui, que eu digo que é a forma incorreta, dá a impressão de que continua, ok? Bom, o outro caso é quando você tem uma aresta não visível, cruza com outra aresta, podendo ou não ser visível. Neste caso, não deve tocar. É a mesma coisa aqui, gente. Como você, aqui, nesse segundo caso aqui, como você convencionou que se a aresta tem continuidade aqui atrás, não toca, olha só, essa aresta aqui, ela continua, olha. Se ela tocar aqui, é como se terminasse aqui, isso aqui fosse uma outra aresta, e não a mesma. Então não deve tocar, você deve desenhar ela desta forma aqui, ok? Bom, e a última convenção que a gente tem que eu acho que a gente tem a apresentar nesse quadrozinho aqui, é com relação às linhas de eixo, que é quando quando ela se intercepta, você sempre, olha só, sempre tem que se tocar, ela sempre tem que cruzar, nunca no ponto, ou não cruzar aqui, entendeu? Então são regrinhas que tornam, veja só, volta a comentar que o que a gente acabou de ver, isso aí não está em norma, tá? Isso é convencionado, né? Para que todos façam dessa forma, e desenhando desta forma fica mais fácil, a gente entende essa situação que está descrita aí, ok? Muito bem, gente, com isso a gente termina a parte de cota e dou ainda uma palhinha mais, né, um reforço sobre linha, representação de linhas, ok? Alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa a comentar? Consegui entender tranquilamente, professor. Ótimo, então, beleza. Então, para isso... Professor? Pois não. Na prática, na verdade, isso aí deveria ocorrer, né? Porque, na verdade, a gente vai ficar desenho lá para montar coisas assim, porque só Deus na muda. Isso, como eu estou dizendo, um desenho, se você for fazer um desenho, um projeto de peças, e você for usinar essa peça, vamos supor, fora do país, alguma coisa assim, tá? Cara, se você não fizer isso,
quem for usinar a tua peça vai ter problema de entendimento e vai ficar te ligando, ok? Vai ficar te ligando, pô, o que você quis dizer com isso? O que você quis dizer com aquilo? Na moral, esse Bruno é sinistro, cara. Pô, falou aí, o Bruno Palavra perguntou. forte, hein? Aqui, vou deixar até que coisa aqui, puxar os caboclos aqui de casa. Esse negócio. Como é que é? Não entendi? Alô? Opa, fala, professor. Voltou. Sim. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Ah, Sim. Não, o que houve aí que eu não entendi o comentário? Professor, essas contagens é universal? Sim. Sim. Eu já fiz no trabalho, por exemplo, a gente tem desenhos mecânicos que é tudo em inglês. Rapaz, a gente passa às vezes o perrengue danado. Porque tem alguns desenhos mecânicos, Ah, eles têm uma regra de contagem, mas fica meio difícil de interpretar. Aí a gente tem que até ir na parte do PCP para ah. tentar desvendar algumas coisas. Na prática, eu acho que não é bem assim não. Bom, essa norma é da BNT, conforme eu falei, que posso até apresentar aqui, quer ver? A gente passa aquela sufoco. Eu acho que deve ser alguns engenheiros preguiçosos que às vezes que fazem um projeto na rapidez e a gente se ferra para poder montar. Não, é realmente, olha só, o que eu estou dizendo aqui, ó, olha só. Você lembra, na primeira aula que eu digo aqui, a gente, tá vendo? Vocês estão vendo o PowerPoint aqui, ó, o slide? Tem que botar na... Ainda não. Não tô vendo, não. Tá vendo agora? Não. Ainda não? Então, peraí, deixa eu ver se houve algum problema aqui. Ah, tá. Então, vamos ver aqui. Tá vendo o slide? Vamos ver se agora foi. Ainda não tô vendo, não. Uhum. Agora foi. Foi? Então, cara, que tempo que leva. Agora foi. Então, olha só, que eu digo aqui, ó. As normas são normas ABNT, registrada no Inmetro, ok? E que seguem as normas ISO. Então, cara, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui não tem nada. Que seguem as normas ISO. Quer dizer, a norma são normas internacionais, cara, que são todo mundo que é signatário, né, que utiliza essas normas, o signatário da ISO utiliza essas normas. Então teria que ser assim. Tudo a mesma coisa. Do jeito que a gente está vendo aqui, é do jeito que você deve receber qualquer projeto de fora, ok? Mas você pode ver, isso aqui é a minha primeira aula, não sei se você recorda, que eu digo aqui ainda, olha só, norma não são leis. Então, quer dizer, se todo mundo seguir a norma, cara, seu desenho é facilmente interpretado em qualquer lugar. Agora, se o cara não segue, olha a dor de cabeça que ele te traz. Seria inclusive interessante você compartilhar depois, né, na próxima aula, se puder, né, claramente, obviamente, uma peça aí que a gente possa, de repente, fazer uma análise dela, comentar, né? Eu acho que seria interessante, cara. Seria bem interessante. O professor, meu pai é projetista naval, então eu posso pedir para ele me enviar para mim alguma coisa. Como? Meu pai ele é projetista naval. Aí, pô, legal. Deve trabalhar com muitos. Ele me compartilhar alguma coisa para mim, assim, de repente eu posso até mandar para você também. É legal. Legal, pega aquilo que pode, né? Que nem tudo pode, é permitido, né? Marcação, vai fazer marcação na vida.
Isso. Então, uma peça comum, uma peça pequena, uma peça, um desenho, um projeto, Pode ser também. né? Vou mandar pra você depois. Legal, legal. Bom, isso é interessante que isso vem né, acrescentar mais conteúdo à nossa disciplina, né, cara, ao nosso conhecimento. Bom, olha só, com isso então a gente termina, né, tá aqui, a gente termina essa parte, né, de cotas e montei uns exercíciozinhos aqui pra gente, tá? Tá aqui. Notei alguns exercícios. Primeiro, esse exercício é desenhar em esboço, daquela forma que a gente desenhou, a mão livre, tá? E cotar, segundo, né, o que a gente acabou de estudar. Então a gente vai fazer a vista frontal, vista superior e a vista lateral esquerda e cotar. Você pode ver que essas peças estão em perspectiva, ok? Com as medidas, estão cotadas, né? Está cotada a peça. O correto mesmo, que você não vai receber a peça em perspectiva. Normalmente você recebe as vistas, né? Para você usinar a peça. Ok? Então eu tenho esse primeiro exercício, que você tem, eu coloco aí as cotas em milímetro, tá? Tenho este segundo exercício, que eu peço para vocês fazerem com instrumento, isto é, com medidas exatas, com esquadro, com régua, ok? As vistas, todas elas bonitinhas, né? Com medidas. Então, utilizando instrumental. Esse é o exercício 2. Então, eu tenho 4 exercícios aqui, tá? 4 peças aí para a gente fazer, né, com instrumentos. E tem o último exercício, que é você fazer a mesma coisa, tá? Fazer as vistas e cotar utilizando um instrumental, utilizando também esquadro, régua, fazer nas medidas corretas, só que com um detalhe. Essas peças agora estão em escala, que também a gente estudou, né? A gente também estudou escala. Então, olha só, a primeira está a escala 1:2. Essa escala 1:2 é 1:x, então ela é uma escala de ampliação, né? A letra, o exercício B aí, o 3B, é uma escala 2:1. Se é 2:x, se x, né, para 1, significa que é uma escala de redução, ok? E temos aqui também, ó, mais os dois últimos, uma escala 1:5 e escala 5:1. Que hoje que eu estava revendo o material, viu que esse último exercício é exatamente o nosso primeiro lá também. É legal que já desenha esboço e depois desenha já com instrumental, ok? Deixa eu deixar claro que esses são exercícios de fixação de conteúdo, tá, gente? Não é os exercícios que serão parte da P2. Podendo ser ou não, eu não sei, eu não fiz ainda, ok? Não sei. Mas são exercícios para vocês aplicarem aquilo que a gente acabou de ver, ok? Então, queria fazer com vocês esse exercício aqui, este primeiro, que a gente vai fazer em esboço, tá? A gente vai fazer as 3 vistas e cotar conforme o que a gente acabou de ver aqui, ok, gente? Então, vou tentar fazer da melhor maneira possível, porque se não travar aqui, porque quando eu uso esse whiteboard aqui da Microsoft, ele meio que trava. Então vamos lá. Vou fazer esse primeiro e o resto, gente, fica para vocês treinarem para fazer os exercícios para a gente poder fixar o conteúdo, ok? Então vamos lá. Essa peça aqui, inclusive eu modelei essa peça. Depois a gente vai dar uma olhada nela modelada. Então vamos lá.
vamos ver essa peça aqui. Ah, não, primeiro tem que copiar ela para a gente colocar ela bem. Vamos colocar ela aqui no cantinho. Vamos colocar ela aqui. Tá aqui. Ok? Vou até diminuir um pouco ela, deixar ela mais aqui no... Sai daqui, rapaz. Cara, esse programa, ele usa muita memória. Deixa ele aqui no canto aqui. Professor, Pois não. eu te enviei agora o projeto do meu pai aqui, do teu e-mail. Como? Eu acabei de te enviar o projeto do meu pai do teu e-mail. Ah, legal. Vou... Né, depois eu vou analisar e a gente comenta na próxima aula. Obrigado. Valeu. Obrigado. Legal, gostei. Bom, então vamos lá, gente. Então vamos desenhar as 3 vistas dessa peça e vamos cotar, né? Então vamos lá. Como eu quero vista lateral, vista frontal, superior e lateral esquerda, em todas as peças, gente, eu estou dizendo que a minha vista... Opa! Eu tenho que fazer com isso aqui. Eu estou dizendo que a minha vista... Ah, tá de brincadeira. Eu estou dizendo que a minha vista frontal é essa aqui, tá, gente? Então, se a minha vista frontal é essa daí, olha só, vamos desenhar então. Primeiro eu vou desenhar este L aqui, tá? Ele tem 9,5 de altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou botar 10. 1, 2, 3, 10. Ele tem 15. Nem sei se aqui tem 15. Vamos supor que tenha 15 aqui. Como é esboço, não precisa ser exatamente, né? Então vamos desenhar aquele L ali. Ele tem 2, né? Aqui é 3, então vai ser 3. 2 aqui, 3 aqui. Rapaz, eu acho melhor desenhar com uma régua. Não. Vou tentar na mão mesmo. Cara, que chato. Ok? Desenhei esse L aqui. Olha só. Se eu estou olhando daqui para cá, eu tenho essa aresta aqui, ó, né? Que é não visível, né? Que faz essa rampa aqui. Então essa rampa aqui, ó, aresta não visível. Ok? Deve tocar, porque ela termina aqui. Agora eu tenho este plano inclinado aqui, que eu vejo como um, né? Como um retângulo. É mais ou menos aqui assim, um retângulo. Vamos ver que seja aqui no meio da peça. Alguma coisa a mais? Tá faltando alguma vista a mais aqui? Tá faltando uma aresta não visível ali, professor. Não visível aqui, não é? Isso. Ó,
Ah, perfeito. Então uma aresta não visível aqui. Eu acho que não está faltando mais nada, né? Acho que não está faltando mais nada. Ok. Bom, se eu vou desenhar agora a vista superior, vou desenhar em vermelho. Então, primeira coisa, eu vou dar vou afastar um pouco aqui para poder colocar as cotas também, né? Então, a vista vermelha, eu tenho essa largura aqui, não é? Essa largura aqui, ó, toda ela é igual a essa largura aqui. Agora eu tenho 9,5 aqui de profundidade da peça. Vamos dizer que aqui tenha 9,5, né? Pronto, tem 9,5 aqui. Opa. Então vamos desenhar ela aqui. Muito bem. O que eu vou desenhar agora? Olha só. Agora eu vou desenhar essa rampa aqui, ó, esse plano inclinado, que ele se apresenta para mim também como um retângulo aqui, nessa direção aqui, olha só. Coerente, aí como que eu estou falando, tem que ser ok? Então eu desenhei essa parte aqui e essa rampa aqui. Então tá aqui, ok? Aí agora vou desenhar este cara aqui, ó, esse plano aqui, que é aqui, ó, nessa direção aqui, ó, ele tá aqui. Este cara aqui, mais ou menos uns 3, que está nessa direção aqui, ó. Você pode ver que é a mesma aqui, ó. Este aqui tem 3, este cara aqui tem 3, então daqui até aqui, e tem 2 de largura, eu tenho essa peça, essa aresta aqui, ó. Depois eu tenho, agora eu vou desenhar esse plano ali. Tá faltando alguma coisa? Acho que não, né? Deixa eu ver. Deixa eu apagar aqui. Pra gente ver. Eu fiz aqui, não. Tá faltando nada, não. Bom, falta agora a vista lateral esquerda. Que isso, cara? Eu não fiz nada. Que isso? Vou posicionar aqui. A vista lateral esquerda, que é esta daqui. De primeiro plano, vou desenhar em azul. Ó, pra gente... Vou desenhar este cara aqui. Então ele tem... Essa é... Começa aqui, que é essa área... Essa e essa... Esse vértice aqui. Então ele está aqui. Ok? Então, isso aqui é mais ou menos, né, 9,5, alguma coisa aqui assim. Vamos dizer que tem isso aqui, ok? Né? São as arestas que eu vejo. Então eu estou vendo este cara aqui. Só que a 3 aqui, ó, eu tô vendo este plano aqui, que é este cara aqui. E tem que vir agora essa rampinha aqui, ó.
que é essa daqui. Tem que ter esta parte aqui, porque é esta aqui, ó, é esse plano aqui, ó. Então, essa parte aqui está desenhada. Legal. Agora, o que eu vejo? Eu vejo este plano aqui. Então, vamos desenhá-lo, reproduzi-lo aqui. Ok? Com a mesma dimensão aqui. Ok. O que está faltando? Este plano inclinado aqui. Que eu vejo aqui, ó, a 3, mais ou menos aqui também. Você pode ver que ele vai... Ele pega a peça toda. Que ele vem daqui desse vértice aqui, que é este cara aqui, até este vértice aqui, que é este cara aqui. Então, tá aí. Tá faltando alguma coisa, gente? Me ajuda aí. Acho que não. Bom, então o que a gente vai fazer agora? Cotar. Não foi isso? Não é esse o exercício? Vamos cotar. Então você imagina que vou cotar de verde para ficar diferente de tudo. Vou cotar. Bom, olha só. A largura eu gosto muito de cotar aqui, ó. Eu gosto de cotar sem encostar, não é? Você ultrapassa um pouquinho a linha de cota aqui, supondo isso aqui linha fina, tá? E aqui você faz a linha de cota. E a finalização da linha de cota sempre com... Ih, rapaz. Aí você vai fazer com seta, podendo ser a seta cheia ou a seta aberta, né? Ou um tracinho inclinado, que é mais desenho arquitetônico, de arquitetura, ok? Então essa parte aqui, essa largura é 15, então você coloca 15. Tá? Muito bem. Eu vou cotar, qual a altura dessa peça aqui? Eu prefiro cotar aqui, ó, porque eu tenho a noção exata deste cara aqui, dessa altura aqui, tá? Então eu vou cotar ela aqui, ó, afastando um pouquinho. Você vai chamar a linha de chamada, desculpe aí a tortuosidade da coisa, tá? Mas como vocês vão fazer bonitinho em casa com régua, e aí como que eu vou colocar essa altura aqui, que é de 3. Deixa eu apagar esse cara aqui para a gente poder ver as cotas aqui. Conforme está no desenho aqui, olha, 3. Se é de 3, eu vou colocar invertido aqui, ó. Não é assim que cota? A cota é acima da linha, o valor da cota é acima da linha de cota ou à esquerda, dependendo do tipo de cotagem que você está fazendo, não é? Eu não estou fazendo com referência à base da folha, tá? Muito bem. E eu gosto também prefiro cotar aqui, ó, essa lateral aqui, que é este cara aqui, ó, esse 2 aqui, ó. Eu acho que aqui ela fica bem, porque olha a diferença. Se eu cotar aqui, ou... Sai daqui, caneta verde. Aquilo que eu falo, olha só. Se eu cotar, vamos botar a cota aqui. Dois. Olha só, gente. Se eu fizer isto aqui, ó, dois, é a mesma cota? Eu estou cotando o mesmo elemento?
superior, não é? Eu estou cotando o mesmo elemento, não é? Você pode ver que eu estou cotando este. Vou até aumentar aqui esse cara aqui. Espera aí, deixa eu apagar aqui para poder aumentar aqui para ver melhor essa. Não quero aumentar não. E não quer mais aumentar não, galera. Bom, dá pra ver aqui. Olha só. Eu tô cotando essa torrezinha aqui, olha. Essa aresta aqui de 2. Então, olha só. Coloquei minha cota aqui. Olha a diferença de eu colocar a mesma, a mesma forma. Se eu colocar a cota aqui, qual que fica mais evidente para mim? Você pode ver que nesta vista superior, eu não sei ao certo o que é isso. Agora, nessa vista frontal, eu tenho a noção exata do que é. Então fica mais evidente, fica melhor eu colocar a cota aqui, não é? Conforme aquilo que a gente viu lá. Muito bem. Olha só, essa altura aqui também eu prefiro cotar nesta vista, que é essa altura aqui de 3, ó, essa altura aqui de 3. Então eu prefiro, você puxa uma linha de chamada aqui, uma linha de referência aqui, e aqui também eu vou botar a cota de 3, ok? Vou apagar essa cota aqui que eu fiz. Isso aqui foi só para demonstração. Então eu acho que nessa vista frontal ficou bem evidente a altura desta aresta, a dimensão deste cara aqui, né? Essa dimensão aqui e a largura deste cara aqui. Muito bem. Na vista superior, não é? Eu vou cotar essas rampas aqui, que eu acho que fica melhor eu cotar ela por aqui, ó, dando um espaço aqui, passo um pouquinho, aqui ficou muito, né? Passo um pouquinho aqui, ó. Eu prefiro aquela cotagem que a gente fala, aplicando também aquela cotagem em linha, né? Eu boto em linha também, que é outra coisa que a gente viu. Não é? Então essa aresta aqui, que seria esta dimensão aqui, é 3. E esta dimensão toda é 9,5. 9,5. Mas olha só, estou cotando só isso aqui. 9,5 menos 3, então aqui é 6,5. Muito bem. Se eu for cotar essa aresta, essa aresta aqui, ó, não visível, eu não vou entender o que é isso. Agora, se eu cotar aqui, eu vou entender. Olha como é que fica mais fácil. Então, aquilo que a gente viu. Também vou colocar em linha este cara aqui. Também vou botar também este sujeito aqui. Aí eu vou cotar toda essa parte aqui. Tudo em linha. Tá? Gente, desculpa o desenho aí, porque, enfim,
num papel fica bem mais fácil, né? Sai melhorzinho. Então, qual dimensão é essa? 3. Esta dimensão é 6,5. Essa dimensão aqui, ó, se é 15, 6,5 com 3, 9,5. Então este cara aqui é 5,5. Aí você pode falar, professor, mas você não falou que era para cotar somente uma vez? Sim. Mas olha só, este 15 não seria o mesmo que essas várias cotas aqui? Sim. Mas veja só que é diferente. Eu não estou... Ok, eu posso omitir este 15 aqui. Você pode simplesmente não fazer essa cota. Mas eu prefiro, porque senão você vai ter que fazer conta. Então, quando tem essas cotas em linha aqui, eu acho até legal colocar, quando tem 3, 4, várias cotas, colocar a cota total, que fica mais fácil, não é? Quem for usinar, ver o tamanho total da peça. Bom, o que está faltando cotar aqui? Esse 3 aqui a gente não cotou ainda. Onde que eu vou cotar ele? Eu poderia cotar ele aqui, ó. Não é? Mas é muito mais evidente para mim. Fica muito mais fácil se eu cotar aqui. Então eu vou cotar na vista lateral esquerda. Eu vou cotar a largura dessa torrezinha aqui. Ok? E eu posso também reconfirmar, eu posso cotar. Aí para mim, olha só, eu já fiz todas as cotas. O desenho já está completamente cotado, não é? Eu tenho. Mas se você quiser repetir essa cota aqui, não há necessidade. Não, como digo, repetição não é legal. Evitar cotar mais de uma vez. Então nesse caso aqui você pode ver, de repente, que esse cara aqui é 3 e esse cara aqui também é 3. Qual é melhor? Se é esta ou se é esta, aonde você melhor vê. Eu prefiro aqui, para mim fica mais fácil. Que inclusive essa altura aqui, ela fica meio complicada de você perceber aqui. Que aqui você vê que é esse 3 aqui, e esse 3 é este cara aqui e este cara aqui. Então eu prefiro este cara aqui, eu não faria este cara aqui. Então por mim, eu não repetiria essa cota aqui. Vou apagá-la, mas você tem essa opção, tá? Então, gente... Acabar repetindo, fica errado? Não. Não é. Repetir não é errado. Aquilo que eu comentei. Você polui o teu projeto. Então, olha só. Tem mais alguma cota que eu não fiz? Eu acho que não. Então, meu desenho está completamente cotado. Então, usando as vistas, né, as vistas principais, né, as 3 vistas, normalmente as 3 vistas, por exemplo, tem peça que basta 2, tem peça que basta 1, né, peças bem simples. Então, dessa forma, você pode ver, olha quanta cota que tem na minha vista, na minha perspectiva, e olha quanta cota que tem nas minhas vistas, no meu projeto. Então fica simples, ok? Mas, logicamente, eu fiz o desenho aqui, fiz a cotagem aqui, mas é assim, no projeto certinho, você tem que utilizar, não é, a norma com relação à largura de se é né, linha estreita, linha grossa, não é? Então você tem que usar todos aqueles recursos que a norma te dá, que a norma te informou, né? Para que o seu desenho fique bem bacana mesmo. Não é? Linha grossa para a aresta. Né? Se você desenhar essa aresta, você pode ver que eu fiz essa aresta não visível com a mesma
espessura. Lógico que a gente aqui não tem como ficar difícil, né, representar exatamente, a gente perde muito tempo, né? Mas eu acho que deu uma boa ideia aqui, né? Logicamente, aí utilizando as normas, esse afastamento aqui de mais ou menos 1 milímetro, esse afastamento aqui, ó, de mais ou menos 2 milímetros, né? Essa forma de cotagem do lado esquerdo ou acima da linha de cota, ok? Então, a minha setinha ficou muito ruim, muito mal feita, mas enfim, não é? Ela deve ser bem feita, ok? Então, não é? Meu limite de cota, você pode ver que não ficou legal, mas quando você faz no papel, com lápis, com instrumento, fica legal e o projeto fica bem bacana. Então, o exercício é justamente isso, gente, para você, né, sedimentar. Nossa. Pois não. Nota de 9 Não. Cortou. Ah, não? Peraí, cortou. Fala de novo. Alô? Oi, gente. Não tô te ouvindo. Teu áudio acho que deu deu pau. Professor? Agora sim. De 9,5 da... Tá cortando. Tá picotando, né, cara? Você tá falando a cota de 9,5, é esse cara aqui, ó. Bom, não sei se é isso que você tá querendo dizer, né? Esse cara aqui, ó, 9,5. É a altura é 9,5 e aqui é 9,5. Ah, tá. Faltou sim. 9,5. Faltou qual a altura da peça inteira, gente? Faltou. Aí você pode cotar aqui ou pode cotar aqui. Ok? Vamos cotar aqui, ó. Faltou. Faltou. 9,5. Porque essa altura total, né, você pode ver que ela tá, né, é igual a essa daqui. Né, como ela tá desenhada de forma, né, simétrica, legal, então faltou, acho que foi só essa cota aqui que faltou, que foi justamente a altura total da peça. Esqueci de mais alguma, gente? Professor, Pois não. direito. Como? Você botou agora. A cota de 9,5 tá ali no lateral direito. Lateral esquerda. Isso. Tá vendo? 9,5. Você botou agora. Botei agora. Ah, tranquilo. Eu tinha esquecido essa daqui. Que eu tinha colocado. Você pode ver que aqui é 3. Aqui é 3. Ok? Faltou este cara aqui. Eu posso também, isso aí é uma outra forma de cotar, também linha aqui, fazer uma linha de chamada K grande, imensa, ok? E também botar aqui 3, 3, 6, esse aqui é 3,5. Pode botar assim também, ok? Então dá os 9 e dá os 9,5 aqui. Essa aqui, mesma coisa que essa aqui. Faltou este pedaço aqui ou todo. Eu acho que agora está completo. Bom, muito bem. Vamos voltar então para nossa. Vamos voltar. Algum questionamento a mais, gente? Então vamos... Professor, Pois não.
Não. Não. Você sempre tem que informar. Porque quem pegar o teu desenho não vai entender esses dois tracinhos. Pode entender como igual, pode entender como 11. Então, ok? Então, sempre sendo claro. Sempre sendo claro. Esse aqui é 3, aqui é 3. Se for, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. Quer ver? Vamos supor aqui, se aqui fosse 20, não, aqui não é. Eu não tenho aqui um exemplo do que eu quero. Aqui, ó, você pode ver, ó, 15, 15, 15, 15, olha só. Não sei se seria também um exemplo, não estou achando. Mas sempre cota, sempre informe o valor da cota. O valor da cota tem que ser escrito para não deixar dúvida. Lembre, gente, isso aqui é um projeto. Se é um projeto, alguém vai executar essa peça, alguém vai fabricar isso. Você não pode deixar esse cara com dúvida. Então você tem que informar exatamente aquilo que você quer. Ok? Bom, então vou deixar para vocês a letra B. Né? Eu falei que eu modelei, deixa eu ver lá que eu modelei a... Bom, só para terminar, a letra B, né? Tem esse cara aqui para você fazer como instrumental, isto é, se você fizer isso numa página em branco ou numa folha quadriculada, pegando com as medidas, você vai ver que vai ser, é gostoso fazer, é legal, bom para treinar, continua treinando visto e agora a gente vai treinar cota, ok? E aqui, nesse terceiro exercício, usar redução, né? Escala 1 para 2, escala 1 para x, escala 2 para 1, escala x para 1. Ok? Então esse cara aqui, você pode ver lá, né, que a gente estudou, escala, esse cara vai reduzir, isso é, duas unidades do desenho é igual a uma unidade do real. Então, bom exemplo, essa cota aqui de 40, deixa eu aumentar aqui, essa cota aqui de 40, né, 40 é a medida real do objeto, a medida real da peça. Então, o que eu vou desenhar? Se é 40, se a escala é 2 para 1, não é? A cada duas do desenho é uma do objeto, então eu vou desenhar 20, não é? Este cara aqui, e aí vai, se é 20 aqui, eu vou desenhar 10, não é? Porque é tudo a metade. Né? Então todos aqui, a minha peça vai ter esta cota 40, mas eu vou desenhar essa largura de peça com 20 milímetros, ok? E vou botar a escala 2 para 1. Nessa outra peça, na A, olha só, é uma de redução. Se é 120 milímetros, eu vou desenhar com que se a cada uma medida de desenho vale 2 do real, então uma medida do desenho vai ser 60, ok? Não, aqui é o contrário, gente, vai ser 80 aqui, tá? Aqui vai ser 80, porque aqui é a entrada de ampliação. Eu vou desenhar com 8, desculpa, volta a história. Aqui eu vou desenhar com 80, porque é ampliação. É 2 unidades do desenho, uma do objeto real. Se é 2 do desenho, se o desenho é 40, eu vou desenhar com 80. Eu vou dobrar. Todas essas unidades aqui eu vou dobrar. Porque o meu desenho vai ficar maior que o real. Neste cara aqui, no exercício A, esse sim eu vou diminuir a metade, porque cada um do desenho é 2 da real. Um do desenho é o que? Por exemplo, uma medida real aqui é 120. Ok? Se um do desenho equivale a 2, então o meu desenho vai ser 60. Então você usa aquela regrinha lá, que a gente aprendeu. Deixa eu botar ela aqui na tela aqui. Que a gente viu lá em desenho.
gente fez outro exercício aqui, ó. Distância a escala vai ser a distância gráfica pela distância real, né? Ou aqui, ó, 1 para x é redução, x para 1 é ampliação, ok? Então você tem o desenho, o primeiro número é o número do desenho, e o segundo número é o tamanho do objeto, certo? Então, deixa eu botar lá. Você já tem isso em pauta, então para lá para aqui. Este cara aqui. Ok? Então neste cara aqui, uma medida do meu desenho equivale a 2 real. Para uma medida do meu desenho equivale a 2, se esse cara é 120 milímetros, então meu desenho vai ser 60 milímetros. Né? Este cara escala 1 para 5. Ok? Vou deixar esse exercício para vocês. Brincarem com isso aí. Na próxima aula, dúvida, se tiver dúvida, né, a gente sana, senão a gente vai começar perspectiva, ok? Ah, eu falei para vocês que eu modelei. Deixa eu ver aqui a peça modelada. Professor, Pois não. esses exercícios aí, eles estão na última slide que o senhor passou para a gente baixar? Sim, essa aula ela já foi divulgada, tá no Sigur, tá na última, eu coloquei uma aula uma semana anterior ao P1, então já tá lá para vocês, desde, ok? Volto a comentar que esses exercícios são só de fixação, não é trabalho, ok? Não, a P2 eu ainda vou ver como que eu vou fazer a P2, e aí depois eu passo para vocês. Vai cair essa parte aí, né? Tudo isso que a gente viu. Você pode ver que vistas continua também valendo, porque nós temos cotagem, e vamos trabalhar agora com perspectiva, que é o nosso próximo assunto, tá? Deixa eu abrir o desenho. Seria bom se fosse mais rápido. Tá ele aqui. Então, vamos ver se eu errei se faltou alguma coisa naquela vista. Vou botar a câmera aqui direto com a vista frontal. Não, mas aí eu não posso, aí eu tenho que ter a projeção paralela. Vamos ver se eu errei alguma falta. Essa aresta aqui não tem não, tá? Essa aresta aqui é uma... Depois eu mostro pra vocês. Deixa eu ver isso aqui que eu... Se tá faltando alguma coisa. Não, tá certinho, ó lá. Ok. Por que isso aqui tá... Olha só. Tem duas... Ele botou a linha contínua aqui, ó. Parece até que é... Tá vendo aqui? Parece que uma linha contínua, na verdade que são duas linhas tracejadas, duas arestas não visíveis. Essa aresta não visível é relativa a essa linha aqui que eu não consegui tirar aqui de trás aqui, que isso aqui é uma face, né? Então a peça que a gente desenhou foi essa aqui, ó, né? Se você olhar ela por aqui, que seria a vista lateral esquerda, ela vai ficar, ela é chamada fronte. Ela fica assim, vamos ver se a gente modelou certo. Que é essa daqui. Tá certo.
Ok. E vamos ver a vista superior. Não é? Só que ele toma diferente, né? Porque ele vê diferente. Tá certinho. Ok, é isso mesmo. Tá aí a nossa peça. Ficou claro, gente? Ok. Então vamos então por hoje está terminado. Deixa eu parar nossa gravação.